Graça e paz, amada igreja, boa noite, espero que todos estejam bem. Mais uma vez nós nos encontramos virtualmente para o momento de adoração e ministração da Palavra de Deus. Quem vai nos ministrar o louvor e a mensagem da Palavra de Deus nesta noite é o nosso convidado, o pastor Solon. Ele é meu irmão de sangue, um pouco mais velho que eu, formado em teologia, pós-graduado em psicologia do aconselhamento pastoral, como eu também formado em história. E hoje nós teremos a alegria de termos nos ministrando este convidado, pastor Solon, que é pastor ali na cidade de Salvador. Então, vamos juntos em adoração a Deus, cantarmos e ouvirmos a palavra que o Senhor tem ao nosso coração nesta noite, por meio do nosso amado irmão pastor Solon. Que Deus abençoe a todos e vamos abrir esta reunião. Oremos ao Senhor. Querido Deus, quero te pedir que nesta noite todos nós sejamos muito abençoados pelos cânticos que o teu servo pastor Solon vai entoar conosco e também pela palavra que o teu servo vai nos expor nesta noite. Eu oro, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque muito que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque muito que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque muito que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque muito que há dentro do meu coração necessita mais de ti, necessita mais de ti, porque muito que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque muito que há dentro do meu coração necessita mais de ti, necessita mais de ti, necessita mais de ti. Eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei, mas olha pra mim,
figueira subirei, aos teus pés eu chorarei, mas olha pra mim, olha pra mim, Senhor, olha pra mim, Senhor, olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar. Eu me humilharei, seu nome gritarei, como criança eu serei, mas olha pra mim, tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei, mas olha pra mim, olha pra mim, Senhor, olha pra mim, Senhor, olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar. Eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei o que eu preciso, e eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. E eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei o que eu preciso, e eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Olha pra mim, Senhor, olha pra mim, Senhor, olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar. Meu Jesus maravilhoso é minha inspiração a prosseguir, e mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti. Eu sei que tu tens o melhor para mim, há um segredo no teu coração. Oh, dá-me forças para continuar, guardando uma promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Seu grande amor não cessa, eterno e não tem fim. Tão grande és tu, Senhor, tão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso
Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Queridos, é um prazer enorme estar nesta noite trazendo uma palavra para os queridos irmãos da IBAN, da Igreja Batista da Asa Norte em Brasília. Que Deus abençoe vocês e me sinto assim muito honrado por poder estar participando desse momento. Gostaria de fazer a leitura de Lucas 2, dos versos 41 até o verso 52. Lucas 2, 41 ao verso 52, que diz o seguinte: Todos os anos seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme o costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre seus parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que o ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: Filho, por que você nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou: Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam o que lhes dizia. Vamos orar. Senhor Jesus, nós te rogamos a tua graça sobre a tua palavra, Senhor. Suplicamos a tua bênção, ó Deus, e a tua graça, que a tua palavra refletida em nós, ecoada em nosso coração, na nossa alma, provoque mudanças de hábitos, mudanças de costume e mudanças, ó Deus, de atitudes. Nos ajuda nessa noite, que a tua palavra encontre espaço no nosso coração para que ela venha frutificar. Porque ela diz que ela não volta para ti vazia, Senhor. Ela sempre cumpre o papel pela qual foi enviada. Nós cremos na tua palavra. Nos ajuda em nome de Jesus. Amém. Querido, esse texto é um texto bastante conhecido, mas é um texto que traz algumas lições que são importantes para uma reflexão nossa, para uma reflexão de todo cristão, de todo aquele que quer seguir os passos de Jesus. Nós vamos pensar um pouco nesse encontro de Jesus com a sua família, ou da família de Jesus com ele. E o que acontece aqui nesse contexto é que a família de Jesus vai com Jesus. Jesus tinha 12 anos, como a gente viu no texto, vão para Jerusalém na época da Páscoa.
E quando termina aquela festividade toda, eles vão embora de volta para Nazaré, junto com um grupo grande de pessoas que tinham vindo a Jerusalém. Só que eles, ao sair de Jerusalém com destino a Nazaré, esquecem de Jesus. E vão embora a caminho de um dia. Bastante quilômetros já tinham andado. E depois eles procuram Jesus, não encontram Jesus. Procura Jesus no meio dos parentes, no meio dos amigos, não encontra Jesus. Então eles retornam a Jerusalém e só depois de 3 dias é que ele encontra Jesus no templo, discutindo com os mestres da lei, os quais ficaram assim maravilhados com o conhecimento e com aquilo que Jesus trazia dentro do seu diálogo em relação às coisas eternas, coisas de Deus. Então tem algumas lições que eu considero importantes nesse acontecimento do esquecimento de Jesus no templo, para que a gente possa refletir um pouco sobre isso, porque traz luz algumas questões importantes para a minha vida e para a sua vida, para a nossa vida como crente. Em primeiro lugar, eu gostaria de pensar com vocês onde eles perderam Jesus. Não é verdade? Eles perderam Jesus, porque eles saíram do templo, eles saíram de Jerusalém e não notaram que Jesus estava com eles. Jesus ficou lá no templo. Então eles foram a caminho de Nazaré e não levaram Jesus. Então eles perderam Jesus de vista. Eles perderam o contato direto que tinha com Jesus. Eles perderam aquela relação, né, de pai e filho que tinha com Jesus. Tanto é que eles esqueceram Jesus lá no templo e foram em direção a Nazaré. Veja o verso 42, diz o seguinte: quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme o costume. Então aquilo já estava dentro da rotina de José e de Maria, os pais de Jesus, e eles não se incomodaram muito, porque aquilo estava dentro de uma espécie de uma religiosidade deles, aquilo já estava entranhado na vida deles. Aquela ida, aquela rotina de ir ao templo, de voltar para Nazaré. E então eles perderam Jesus em Jerusalém. Jerusalém é a capital da fé. Jerusalém é a cidade da fé. Jerusalém é a cidade da adoração desse povo. E tudo que eles faziam era voltado para Jerusalém. Então eles vão e esquecem o próprio Jesus, que dá sentido às suas próprias vidas. Eles esquecem lá no templo. Desse momento que eles esquecem Jesus do templo. O verso 49 diz: ele perguntou: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Veja aqui o diálogo de um garoto de 12 anos, nessa relação que eles têm com os seus pais. Ele traz essa ideia tão aprofundada de uma relação com Deus, da casa de Deus, dessa relação de um Deus que está presente, pelo menos naquele entendimento deles, Deus estava lá no templo. Vocês não sabem que eu deveria estar na casa de meu pai? Eles perderam Jesus próximo ao templo, o centro da adoração. Eles perderam Jesus próximo ao templo, o centro da adoração. O verso 49 Jesus pergunta a eles: por que vocês estavam me procurando? Não devia saber que eu deveria estar na casa de meu pai? Então, apesar de ter ido ao caminho de um dia e voltado, o texto vai nos dizer que eles só encontraram Jesus depois de 3 dias. E encontraram Jesus justamente quando foram ao templo, quando foram à casa do Senhor. Encontraram Jesus quando foram no lugar da adoração. Encontraram Jesus quando foram no lugar onde jorra a graça de Deus. Encontraram Jesus no lugar onde Deus ali emana da sua graça e do seu poder. Procuravam Jesus fora do corpo, né? Jesus estava no templo. Em segundo lugar, quando isso aconteceu, né? Quando é que eles perderam Jesus de vista? O verso 43 diz: terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que eles percebessem. O menino Jesus fica em Jerusalém sem que eles percebessem. Sabe, a questão do costume religioso estava assim, entranhado na vida deles,
e eles vão lá no templo, cumprem toda aquela religiosidade que era necessária e voltam e esquecem de Jesus no templo. E a coisa é tão séria que eles nem percebem que Jesus não estava mais com eles. De tal é a sua religiosidade, né? De tal era a sua religiosidade. Saíram do templo completamente encantados, alegres, com tudo aquilo que viram lá, com toda aquela plástica de adoração. Saíram e esqueceram Jesus. Queridos, nos momentos de alegria, eu tenho dito isso sempre em alguns lugares, que a gente, essa geração atual, Jesus está muito dentro das nossas angústias, das nossas perdas, e muito fora dos nossos momentos de alegria, de momentos de felicidade. A maioria das festas cristãs que nós temos participado, a gente vê Jesus completamente fora delas. Jesus é sempre esquecido, Jesus está sempre lá no templo, Jesus está sempre lá no texto bíblico, Jesus está sempre lá na Bíblia, mas é um Jesus que a gente não consegue trazer ele para dentro das nossas atitudes, um Jesus que a gente não consegue trazer ele para dentro das nossas realidades, um Jesus que a gente não consegue trazer ele para dentro das nossas rotinas de vida, dos nossos relacionamentos familiares, dos nossos relacionamentos de trabalho, de escola, de faculdade. A gente não consegue mais trazer Jesus para o nosso palavreado. Ele está fora, ele está esquecido. O Jesus do texto está ficando no texto. Por que o perderam? Por que eles perderam Jesus? Por que eles perderam Jesus? Verso 40, terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou no templo sem que eles percebessem. Centralizaram a ideia de adoração toda dos rituais. Toda dos rituais. A adoração a centralidade dessa adoração dos rituais é tão grande, é tão profunda, que eles ficaram tão envolvidos naquilo que foram embora com toda a família e não lembrou que Jesus não os acompanhava. Estavam fascinados, extasiados pela beleza plástica do culto. Que coisa linda, que testemunho, que ornamentação. Muitas vezes não é assim que a gente entra em lugares completamente suntuosos, lugares enfeitados, trabalhados, uma arquitetura de primeira, iluminação de primeiro, som, nota 10, e nós ficamos tão envolvidos com esses rituais, com essa beleza plástica do lugar, que nós esquecemos que esse Jesus não mora mais em templos feitos por mãos humanas, mas que esse Jesus mora no nosso coração, dentro de nós. Caminharam um dia na direção de Nazaré e não perceberam que Jesus não estava presente, não sentiram falta de Jesus. E hoje tem muita gente pensando desse jeito, tem muita gente pensando dessa forma, que podem viver sem a presença dele, sem a graça dele, que podem viver a sua vida conforme as suas próprias forças, ganhando e vivendo com seus próprios recursos, não esperam contar com a bênção de Deus, por isso que não buscam ao Senhor, porque eles já podem sobreviver, já podem viver sem a presença de Jesus na vida, nas rotinas, nas relações, nas conversações, nos negócios, e começam então a achar que a convivência e que a comunhão não é tão importante assim. Então não se ora mais como antigamente, né? Não se ora mais como antigamente. Eu fui num tempo de adolescentes, que os adolescentes iam para a igreja buscar o Senhor. Ficávamos reunidos lá no fundo da igreja, orando de joelho, clamando, buscando ao Senhor, uns pregando para os outros. E tudo isso nós, durante essa história, durante esses últimos tempos, aí nós perdemos tudo isso. Os adolescentes cada vez estão mais distantes de Deus. Perdemos também o temor pela palavra, né? Pela palavra do Senhor. E estamos cada dia mais ficando céticos em relação àquilo que o Senhor pode fazer na mudança e na vida do homem pecador, daquele que se distancia, daquele que não sabe nem que precisa ser salvo e que existe uma salvação.
Como procuraram Jesus? Como eles encontraram Jesus? Como eles saíram para procurar Jesus? O verso 44 diz: pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre seus parentes e conhecidos. Interessante. Quando Jesus se afasta de nós e acontece qualquer coisa conosco, a primeira direção que nós vamos buscar esse Jesus é entre os nossos familiares. E eles saíram, José e Maria saiu. Você viu Jesus no meio dos parentes? Não, eu não vi Jesus. Não, eu não vi Jesus. A última vez que eu vi Jesus foi lá no templo. Eles agora estavam procurando Jesus, porque não estava mais com eles. Procuravam Jesus entre os parentes. Não encontrando Jesus entre os parentes, eles começam a buscar Jesus agora entre os amigos, os conhecidos. Alguém viu Jesus? Vocês viram Jesus? E todas as pessoas que eles iam procurando, Jesus não estava entre eles. Jesus não estava entre eles. Saíram da adoração, saíram do lugar santo, saíram da cidade santa e não levaram Jesus consigo. Esqueceram Jesus no templo. Não encontrando, voltaram para Jerusalém para procurar. Procuraram entre os familiares, entre os conhecidos e perseveradamente eles procuraram Jesus. Como eles encontraram Jesus? O verso 45. Percorrendo o caminho de volta para Jerusalém. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Quando José e Maria procuram por Jesus e que nota que Jesus não o segue, durante todo aquele dia, ele procura entre os parentes, ele procura entre os conhecidos e amigos, Jesus não está, eles fazem então o caminho de volta. E essa é uma das lições mais importantes que esse texto nos dá. Nessa relação da busca intensa por Jesus, na busca intensa pelo nosso Senhor. É todas as vezes que nós nos afastamos do Senhor Jesus, vários quilômetros, a gente saber que o melhor jeito de o encontrar é retornando para o templo, é retornando para a Cidade Santa. Cidade Santa aqui não mais um lugar, não mais Jerusalém. Cidade Santa aqui é um lugar, poderíamos dizer que é o lugar da nossa súplica, um lugar onde a gente possa nos esconder no nosso quarto, um lugar que nós possamos suplicar, chorar aos pés do Senhor e dizer: Senhor, eu quero te encontrar, eu quero fazer o caminho de volta para me encontrar contigo. Jesus não se afasta de nós, nós é que nos afastamos de Jesus. Jesus em nenhum momento se afasta de nós, nós é que nos afastamos de Jesus. Oh, querido, se você estiver distante do Senhor, se você notou que Jesus não está mais contigo, se você notou que Jesus não está mais dentro das suas atitudes, que Jesus não está mais dentro dos seus hábitos, nem dos seus relacionamentos, nem do seu palavreado, é hora de voltar para a Cidade Santa. É hora de voltar para o lugar da adoração, é hora de voltar para o templo, o lugar da invocação do nome do Senhor, da busca. Eu volto porque eu quero encontrá-lo. Eles voltaram e passaram 3 dias procurando em Jerusalém onde estava Jesus. Faça o caminho de volta, porque essa é uma das lições mais importantes que esse texto de Maria e José nos transmite. Voltar para se encontrar, voltar para procurar, voltar para ver onde foi que Jesus ficou, voltar para saber por que Jesus não foi conosco, voltar para entender por que ele ficou discutindo com os mestres. Nós precisamos voltar, nós precisamos entender muitas coisas, nós precisamos buscar o nosso Senhor, nós precisamos fazer sim o nosso caminho de volta na nossa relação com Deus. Muitas vezes precisamos fazer isso. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: filho, por que você nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura.
Veja a colocação de Maria. Maria diz: filho, por que você nos fez isto? Por que você fez isso conosco? Eu e seu pai estávamos lhe procurando. E muitas vezes eu converso com pessoas que começam a transmitir isso como se Deus tivesse esquecido delas. Por que você nos fez isto? Eles esqueceram Jesus no templo, não perceberam que Jesus não caminhava mais com eles. Ele faz então esse caminho de volta e quando encontra Jesus, a pergunta é esta: por que você nos fez isso, Jesus? E quantas vezes nós ficamos nos perguntando, eu e você, a gente fica se perguntando, por que Jesus deixou que essas coisas acontecessem comigo? Por que Jesus deixou que essas coisas acontecessem com os nossos parentes, com o meu parente, com meu pai, com meu filho? Se afastaram completamente de Jesus, perderam completamente Jesus de vista. E quando o encontram, a pergunta é essa: por que você fez isso comigo, Jesus? Sabe, queridos, Jesus precisa voltar a ser o tema das nossas festas infantis. Jesus precisa voltar a ser o tema das nossas alegrias familiares. Jesus precisa voltar a ser o tema das nossas celebrações. Jesus precisa ser o tema das nossas discussões em família. Jesus precisa ser o tema das nossas festas de aniversário, porque as nossas festas, os nossos temas hoje infantis e tudo mais, são temas completamente mundanos, que não tem nada a ver com a palavra de Deus, nem com a cultura da palavra de Deus. Nós precisamos, então, trazer esse Jesus para dentro das nossas celebrações. Porque senão o Jesus, o prometido, o Cristo, vai ficar lá no texto. O Cristo vai ficar lá no texto. O Cristo vai ficar lá na igreja. O Cristo não é aquele que sai da igreja e me acompanha nas minhas rotinas, nas minhas atividades. Precisamos voltar a esses tempos de que o Cristo, ele está entranhado, ele está em mim. Ele sou eu sou ele. Eu sou a figura do Cristo. Precisamos repensar nossas histórias como cristãos, nesses últimos tempos. Tempos tão difíceis, onde o Evangelho está completamente desfigurado. Precisamos rever algumas coisas dessa relação dos pais de Jesus com Jesus, desse encontro de Jesus com seus pais, porque tem algumas lições aqui muito importantes para todos nós. Então é hora de voltar para casa. É hora da gente parar para olhar para dentro de nós mesmos e começar a perceber: Jesus está comigo, eu esqueci Jesus no templo. Ou ele é o Jesus que só encontro com ele lá no domingo, na igreja, à noite. E se eu não for nesse domingo, eu passo 15 dias sem vê-lo. Será que essa é a nossa realidade? Ou esse Jesus está nos acompanhando no nosso passo a passo, no nosso dia a dia? É hora de rogarmos a Deus que Ele renove as nossas forças, que Ele renove o nosso desejo de encontrá-lo. E que se eu já fiz um caminho muito distante de Jesus, eu quero voltá-lo para o encontrá-lo, para poder estar com Ele. Que Deus então nos abençoe, que Deus tenha compaixão e misericórdia de nós. Que você faça esse caminho, você que está afastado, que está distante, faça esse caminho de volta para se encontrar com Jesus no templo. Que Deus te abençoe e que nos encha da sua maravilhosa graça. Eu gostaria de orar. Pai querido, eu quero te agradecer pela oportunidade que me foi dada nessa noite, ó Deus, de falar da Tua palavra. Eu te suplico, no entanto, ó Deus, que a Tua palavra explanada nessa noite alcance corações desse Senhor que vão ver essa mensagem através de internet e de outros meios de comunicação qualquer. Ó Deus, que os fragmentos da Tua palavra continuem falando profundamente a cada coração, Senhor. Tem compaixão e tem misericórdia. Traz mudanças, que a Tua palavra, Senhor, traga mudança para os nossos hábitos, que a Tua palavra traga mudanças para as nossas atitudes. Ó Deus, que a Tua palavra seja a tônica dos nossos relacionamentos e dos nossos negócios, Senhor.
Tem compaixão e misericórdia de nós. Nós não queremos, ó Deus, ficar embaraçados com os negócios desse tempo, desse mundo, Senhor. Nós queremos abrir os nossos olhos, ver muito mais além dos problemas e das dificuldades. Levanta um povo santo, um povo de homens e mulheres santas em Tua presença, Senhor. Dá-nos a Tua graça sempre. Livra-nos de todo mal. Nos ajuda. Tem compaixão de nós. É tudo que eu te rogo e te suplico no nome santo de Jesus. Amém.